Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Bruno, sou advogado, especialista em planejamento sucessório da família e um entusiasta em querer saber que toda família brasileira saiba da importância do planejamento familiar. No vídeo anterior, eu falei um pouco da onerosidade, do quanto é oneroso o inventário para a família brasileira. Mostrei para vocês o custo do inventário, o custo financeiro, o custo emocional, o custo de tempo também. Mostrei isso tudo para vocês. E falei que não precisava ser assim. Porque a família que planeja, que faz um planejamento familiar, um planejamento patrimonial, ela consegue, de forma muito boa, evitar esse custo. Falei também de uma das ferramentas, uma ferramenta incrível de planejamento sucessório, de planejamento patrimonial, que se chama holding familiar. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco de uma outra ferramenta de planejamento patrimonial, de planejamento sucessório da família, que é o testamento. Apesar de que eu adianto que eu não entendo que o testamento seja sequer a ser uma ferramenta de planejamento. Todo mundo deve conhecer ou já ouviu falar de alguma forma de testamento. É a ferramenta que provavelmente hoje é a mais usada no Brasil. Todo mundo constante procura, eu queria fazer um planejamento, deixar um testamento. Mas o que é? O testamento é o quê? O testamento é o documento por meio do qual a pessoa expressa a sua vontade sobre a distribuição de seus bens após a morte, comumente chamado de manifestação de última vontade. Okay? Mas será que o testamento ele resolve o problema do planejamento familiar? Ele resolve o planejamento familiar? Eu entendo que não. E eu vou explicar para vocês o porquê. Por que não? Primeiro, vamos deixar uma coisa bem clara. Testamento não evita o inventário. A pessoa, se a pessoa que faleceu ela tem um testamento, os herdeiros ainda assim vão ter que fazer um inventário. E não só isso. O inventário ele fica mais complicado. Porque a pessoa que tem um testamento, veio a falecer e tem um testamento, a pessoa ela tem que fazer o RAC, que é o registro de abertura e cumprimento do testamento. Isso é feito de forma judicial. Então, antes de terminar, de continuar o inventário, ou até mesmo de fazer o inventário, tem que fazer esse RAC. Isso, eu vou falar com vocês, eu não vejo lugar nenhum em que demore menos de um ano para se terminar um RAC. Aí processar, e gerar e registrar o testamento no inventário. Além disso, o Código de Processo Civil prevê no seu artigo 610 que, havendo testamento, processar por inventário judicial, ou seja, você perde até mesmo a possibilidade de se fazer o inventário extrajudicial. É bem verdade que hoje os tribunais eles já têm decidido de que, mesmo tendo testamento, a pessoa pode fazer o inventário extrajudicial. Mas aí nós temos outro problema. Os herdeiros têm que entrar na justiça para pedir para que possa ser feito o inventário extrajudicial. Ou seja, mais honorários, mais custo, mais tempo, mais problemas emocionais. Outra coisa que eu acho muito interessante de falar sobre o testamento é que o testamento ele não impede os litígios. Ele não impede. Muito pelo contrário, a experiência que nós temos é que quando tem testamento, os litígios são aumentados. Os herdeiros têm uma tendência a discordar da última vontade do decúbito, do falecido. E isso, aí começa-se a discussão sobre se ele estava em plena sanidade mental, se a pessoa para quem ele deixou determinado bem, ela deveria ter esse bem, deveria ter esse direito. Então, o testamento ele não impede os litígios. Nós temos aí um caso famoso, o caso do Gugu, em que tinha testamento, e a gente sabe que vocês devem ter visto na mídia aí que tem vários embrólios jurídicos envolvendo esse caso. Uma outra situação é que o testamento ele demanda a oitiva do Ministério Público, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 735 do Código de Processo Civil. Ou seja, é mais uma pessoa para opinar num processo judicial, o que faz, uma vez, contribui para a morosidade
da sucessão patrimonial. Tudo contribuindo para a sucessão patrimonial. Então, eu entendo, aliás, que, e com o máximo respeito a quem entende, discorda, que acha que o testamento é uma situação válida, eu não entendo que o testamento seja uma ferramenta de planejamento sucessório, de planejamento patrimonial da família. Por quê? Ele não impede o inventário, ele deixa o inventário mais moroso e ele ainda gera necessidade de outros processos judiciais. Então, ele não ajuda em nada essa família que o pai tinha um testamento. Ele não ajudou em nada. Ele simplesmente gerou mais dificuldade no final. Enquanto que o objetivo do planejamento patrimonial da família, como eu já falei, é justamente fazer com que essa família, que tem um patriarca, tem um bem, tem bens, vários bens, tanto faz, no momento do falecimento da pessoa querida, ela não tenha que se preocupar com a sucessão, com os bens em si. Seja algo mais automático, seja algo mais rápido, mais célere. Entendeu? Isso é uma organização do patrimônio familiar. Isso é um planejamento sucessório. Entendeu? Gostou do que ouviu? Fique aí para ouvir mais.